Oi, ouvinte do Literatura Oral, como é que tu tá aí do outro lado? Bom, eu sou a Sabrina e hoje eu tô aparecendo aqui porque hoje é o primeiro dia de entrevista nessa playlist nova que é Literatura Oral Entrevista. Bom, a ideia do Literatura Oral Entrevista, LO Entrevista, é fazer conversas bem informais com convidados, sempre tendo como mote a literatura. E nessa primeira entrevista, vamos conversar sobre um espetáculo de balé clássico inspirado em um livro de poesia, o Livro Roxo. É o espetáculo O Livro Roxo, Fragmentos, da bailarina Elisa Diniz, inspirado no livro de poesia O Livro Roxo, de Charlene Lourenço. Bom, antes da gente começar, aquela coisa que vocês já sabem, se for novo por aqui, te inscreve no canal. Se já é conhecido do Literatura Oral, deixa um like, compartilha essa entrevista com alguém que tu acha que possa se interessar e vamos que vamos. Bora chamar as gurias para dividir a tela comigo? Charlene Lourenço é poeta entusiasta, mora no interior de São Paulo, escreve sobre o corpo lésbico e sobre como o nosso corpo é político e se comporta em sociedade. Chara, aparece aí, obrigada pela tua participação aqui no Literatura Oral. Oi! Oi! Elisa Diniz, bailarina, professora, coreógrafa e minha prof de balé. Oi, Elisa, obrigada pela tua participação também aqui no Literatura Oral. Oiê! É um prazer estar aqui. Oi, oi. Gurias, sobre o livro, então, a gente está aqui para conversar sobre o espetáculo O Livro Roxo Fragmentos, que a Elisa está pensando e criando todo em cima das poesias de O Livro Roxo, da Charlene. Então, deixa eu começar perguntando para a Char. Char, é o teu primeiro livro de poesia? É o meu primeiro livro. Eu tive muito medo de lançar o primeiro livro, ainda mais de uma forma independente, mas eu acho que eu me cerquei de pessoas tão maravilhosas, de mulheres lésbicas tão maravilhosas, que deu super certo. E é só o início. Bom, Chara, eu vi em algum lugar do livro ali, caseira, editora caseira, mas tu já disse, então, que foi de forma independente. E Sim. tu também, nessa primeira apresentação, já deu uma dica do que seria a minha próxima pergunta. É um livro em que tu constrói e fala da tua lesbianidade, a poesia sobre isso. Como é que é esse trabalho, como é que é esse pensar poético para se mostrar e para falar e para construir essa identidade da lesbianidade? Eu acho que a construção foi através da cura do meu próprio corpo, assim, pelas violências que eu sofri durante a infância, adolescência. Então eu tive que construir esse corpo, e quando a gente se relaciona com mulheres, parece que você tem que abrir mais espaço, porque é outra mulher que está chegando. E ser mulher é um negócio assim de tantas possibilidades que eu precisava dessa cura para o meu corpo, para poder abrir esse espaço que eu queria criar, né? E quando eu falo de espaço no corpo, eu não falo sobre sentimentos, eu falo espaço físico mesmo. Você ter o contato, pegar, pôr a mão no seu ombro, sentir o seu ombro. Chegou uma parte da minha vida que eu não conseguia essas sensações. E a lesbianidade foi o que me salvou, assim, nesse sentido. E eu fiquei muito feliz de construir esse livro, porque ele tem poemas de quando eu ainda não era confortável com essa palavra, que é lésbica, né, que é uma palavra difícil de sair da nossa boca. A gente já classificou ela de várias formas, né? Mas eu acho que o livro roxo foi a cura daquela adolescente que não entendia, achava que ser lésbica era apenas beijar uma garota, e depois eu fui descobrindo que era muito mais que isso. E se permitir sentir, sabe? Porque nós mulheres, a gente foi criada assim, você não pode. Aí a lesbianidade vem, por que não? Então foi esse confronto aí entre as duas mulheres que eu
que eu fui, né? Teve um encontro, assim. A mulher não pode, inclusive desde criança, nos sentar, né, gurias? A gente já tem toda uma educação para se comportar de forma a se fechar o corpo. Sim. Elisa, a Char tá falando de corpo, e aí não fica difícil para mim, não vai ficar difícil para quem está nos ouvindo pensar que a partir desse trato do corpo na poesia, tu teve a ideia de pensar um espetáculo de balé. Mas conta pra gente como é que surgiu a ideia. Como é que tu chega nessa poesia e dessa leitura tu parte para uma inspiração de balé, de dança? Eu não posso desconsiderar toda a minha trajetória no balé desde a minha infância para eu conseguir chegar nesse espetáculo em si, porque tudo é acumulativo, e principalmente na arte é acumulativo. As nossas experiências se acumulam e a gente consegue chegar em algum lugar devido a essas experiências, mesmo que elas não sejam o ponto principal da inspiração para alguma coreografia, ou o ponto principal da inspiração para uma obra artística em si. Mas no balé, o trato com o corpo, ele é muito difícil. É um lugar em que o trato com o corpo, ele não é algo bom, normalmente. O corpo no balé, normalmente, ele é tratado como o inimigo daquela pessoa. Gente, tu já fez a aula de balé? Já teve essa experiência? O balé era uma coisa muito distante ali, porque eu fui mais pro esporte, uma coisa mais que eu precisava de força. Extravasar. Mas só para comentar contigo, o balé é dor, parece que tudo tá errado no corpo da gente, o que tá fechado tem que abrir, né, Elisa? Articulação, o pé dói, mas é ótimo. Ele já é por si só uma prática desafiadora, assim, fisicamente, porque ela mexe na estrutura óssea e articular do corpo em si. Já é uma prática difícil, mas a maneira com que se trata o balé, ela consegue ficar mais difícil ainda. Os métodos mais tradicionais de ensino do balé tratam o erro ou o processo de aprender o balé de forma muito negativa para aquela pessoa que está aprendendo. Se tu não chegou ainda na rotação perfeita do quadril, tu vai sofrer até isso tá pronto, sabe? Não, é bem rígido isso, e as professoras mais tradicionais levam essa rigidez com uma força que às vezes é avassaladora para as alunas. Que tanto é que muitas desistem, e as que não desistem ficam com marcas disso, dessa rigidez. E essa rigidez também se dá não só no movimento, mas também numa rigidez de temática. É uma rigidez de narrativa. É uma rigidez de formato de corpo, mas também de formato de eu. Quem é o eu que dança? O eu que dança não é uma mulher lésbica. Nunca. E nas obras mais tradicionais do balé clássico, essa mulher não existe. Não existe espaço para ela. E essa rigidez é em vários sentidos que a gente pode comentar, mas principalmente na rigidez da temática. E eu trabalhando com balé desde muito pequena e vindo nessa rigidez temática, nessa rigidez corporal, comecei a trabalhar com balé adulto por uma necessidade de trabalhar. E acabei encontrando um outro mundo. Porque o balé adulto são mulheres adultas que estão começando o balé agora. Tipo eu? Exato. Mulheres adultas que já têm uma articulação que já é do corpo da pessoa. Não é tão maleável quanto uma criança. Uma musculatura que já não é tão maleável quanto uma criança. Essa pessoa já vem com a estrutura do seu corpo pré-estabelecida e também já vem com uma carga emocional em cima do próprio corpo, que às vezes a criança não tem. Que trabalhar com criança, o corpo delas é mais maleável, até porque a cabeça delas é mais maleável. E a mulher adulta não. A mulher adulta já chega no balé com várias travas. Travas, essa é a palavra. Várias travas. Não só
fisicamente, na avaliação física e tal, porque isso é o de menos, mas várias travas psicológicas quanto ao próprio corpo. E elas refletem no corpo, né, Char? Total. Eu acho que o medo de se machucar. Hoje em dia, eu tenho muito medo de machucar, de ter que ir para o hospital e ficar 5 dias, 5, 10 dias lá. Então, eu acho que quando a gente é adulto, a gente chega com essas travas mesmo, mas a palavra era trava que eu estava querendo achar. Aí tem a trava social, né, já, e o medo de machucar fisicamente mesmo. Eu hoje em dia, eu tenho muito medo de me machucar fisicamente. Porque emocionalmente, a gente já está blindado. Mas, Char, tu falava ali da palavra, e eu queria tocar nesse ponto já no início da nossa conversa. Tá tudo bem falar a palavra lésbica? Eu sei agora, antes de fazer a nossa entrevista que tá, por olhar até o teu Instagram, tem lá o teu @, tá lá a palavra. E tu usa também bastante no Instagram o sapata, o sapatão, sapatona, que quando eu era criança, gurias, eu sou de outra geração de vocês, falar sapatona para alguém era uma palavra que era para ofender. E que legal quando um grupo se apropria daquela palavra que era usada para magoar, para ofender, e fala antes, e se apropria até com humor, tá de boas. Como é que é isso, gurias? Tá de boas mesmo? Eu acho que a gente ressignificou essa palavra. Lógico que ainda algumas pessoas usam para nos xingar, né? Mas eu sinto desde muito nova que, tanto que esse é assunto do outro livro, que vai vir sobre a palavra lésbica, que quando eu era adolescente era sapatão, caminhoneira, mulher errada, como que chama aí, aquela, vocês chamam aí no sul, era machorra. Ah, A gente era tudo isso, só que a palavra lésbica, eu fui descobrir com 16 anos. E aí eu peguei e falei assim, e aí eu cresci falando, sou sapatona, sou sapatão, fiquei falando muito tempo disso. é mesmo, tu cresceu falando. Sim, eu sempre fui lésbica. Então, Sim, não mas muita gente é lésbica ou é gay e não fala, ou nega até para si. Não, eu sempre falei. Eu sempre falei. Só que a palavra lésbica foi difícil de sair. Foi difícil. Tanto que quando eu vou me apresentar para alguém, assim, que eu tô conversando, eu sou sapatona. Raramente eu falo sou lésbica. Então eu tive que treinar de novo e descobrir por que as pessoas têm tanto medo dessa palavra. Cassandra Hills, né? Ela não tinha medo dessa palavra. E aí eu quis que essa palavra fosse o tema central. Tanto que eu falo. Tá, me situa. Cassandra Rios é uma pioneira no uso da palavra. Ela foi muito censurada, né, na época da ditadura. Teve vários livros censurados. Brasileira, a gente está falando. Brasileira. Elisa, sobre o vocabulário, tu gostaria de acrescentar? Sim, sim. Para mim foi um pouco diferente, na verdade, porque parecia que a realidade que eu vivo hoje não existe, não existe. Tipo, eu nunca via ninguém. Eu nunca convivi com uma mulher lésbica. Eu nunca via uma mulher lésbica em lugar nenhum. E até os meus 17 anos, eu era bifestinha apenas. Ou seja, tipo, eu só ficava com um homem, né? Era péssimo, mas eu fingia que tava tudo bem. E, tipo, lá, na festinha ali, eu ficava com a amiguinha no banheiro, tipo, essas coisas. E Adorei, bifestinha. bifestinha, eu era bifestinha. E daí, quando eu conheci a Mari, a minha cabeça fez assim, tá, peraí. Tipo, como assim? Como assim, tipo, O pessoal que está nos ouvindo, que está assistindo aqui a entrevista, a Mari é a namorada da Elisa. esqueci de introduzir. E pessoal que está nos ouvindo ainda, faz todo sentido. A gente está falando que foi para uma esfera pessoal, mas faz todo sentido, porque quando eu faço os episódios de literatura, eu sempre começo pelo contexto de vida do autor. Então, vocês que já conhecem o literatura oral, nem estão estranhando, porque aqui a gente está falando de duas artistas, natural que a gente vá um pouquinho para essa instância do pessoal. Não, total, o pessoal é o centro de tudo, não tem nem como Transborda, né, separar. Elisa?
Não tem nem como separar, tipo, separar o artista da obra, não, é impossível. Gurias, não tem na literatura, eu acho que tá muito ali, ó. Uhum. E, tipo assim, eu só fui pensar na palavra lésbica, eu só fui pensar na palavra, na possibilidade de ser lésbica, depois que eu comecei a compreender que isso poderia existir. Porque parecia que eu nunca tinha visto antes. Tu Não não tinha sei, não referentes. tinha referência. Não existia pra mim, no meu imaginário, não existia referência. E eu sou de uma geração, tipo, mais aberta, Malhação. mas não, eu nunca havia visto na minha frente. Isso não era uma possibilidade pra mim. Talvez isso passasse despercebido pelos meus olhos, porque pra mim eu não conseguia compreender o que era aquilo. Não. Mas isso nunca tinha se formado pra mim, sabe? E quando eu conheci a Mari, eu, tipo, deu um tilt assim na minha cabeça, eu pensei, nossa, Opa, o quê? Para aí que eu vou precisar refazer toda a minha experiência que eu já tive sobre me relacionar com outras pessoas, porque não pode estar certo. Porque eu me relacionava com homens, mas pra mim era algo como uma obrigação. E era algo tão ruim que eu fugia, eu praticamente fugia. Eu tinha um namorado uma vez, inclusive, que eu torcia pra que ele me traísse, pra eu ter motivo pra terminar com ele. porque não estava sendo tu mesma, né? E eu não sabia por quê, entendeu? Eu não sabia explicar isso. E isso acho que foi muito referente ao processo de eu estar saindo de casa. Que eu só consegui processar tudo isso na minha cabeça quando eu estava saindo de casa, vindo morar em Santa Maria, saindo do interior, indo para um pouco menos interior. E, tipo assim, podendo passar um tempo dentro da minha própria casa, comigo mesma, sem. Enfim. Referências. É. Uhum. Mas eu acho que a questão da referência falta até hoje, né? Onde estão as mulheres lésbicas? O que elas estão fazendo? Porque quando eu também estava, né, crescendo, eu percebi que a vida não é The Word, né? Que é aquela série onde todo mundo é lésbico, o seu bairro é lésbico, é uma coisa assim. Foi muito difícil crescer e saber que não é assim, né? E a questão das referências, eu acho que até hoje as mulheres lésbicas elas estão aí, mas a gente não consegue encontrá-las. Tá muito difícil. Se não for na internet você vê um monte, você cria uma rede, mas na sociedade não consegue encontrá-las. Principalmente quando é uma cidade mais do interior, assim, né? Você sabe, mas você não consegue criar vínculo com aquela mulher. As lésbicas, eu sinto que elas ficam muito fechadas, né? Também, né? Por medo, concorrência, tem tudo isso. Então, ainda falta referência. Muita. Gurias, sobre o termo lésbica, eu fui pesquisar. A ilha é uma ilha, Lesbos, na Grécia, ou Lesbos, eu não estou certa da pronúncia, é por causa de uma poeta que vivia lá, chamada Safo, no século 6 a.C. A denominação lésbica significava simplesmente pessoa que vivia em Lesbos, nessa ilha. Com a popularização dos poemas da Safo, a ilha ficou associada ao desejo homoafetivo feminino. Com seus poemas, Safo ajudou a popularizar a ideia do amor romântico, a liberdade sexual e ao desejo natural entre indivíduos do mesmo gênero. Quer dizer, imagina como foi libertador ler Safo no século 6 a.C. Ou talvez nem tenha sido tão necessário quanto agora, meninas, porque eu acredito que na Grécia tinha toda uma outra cultura e uma outra forma política de se ver os corpos, em relação às afetividades, né, que se perdeu em algum momento. Por quê? Se perdeu porque foi interessante para alguém, para algum grupo foi interessante colocar o amor homoafetivo como errado, como marginal. E nisso também entra o que a Achar muito bem propõe no livro da instância política, da ocupação dos espaços. Como é que é isso, gurias? Como é que bom, na dança, o corpo fisicamente ocupa o espaço com arte, é uma forma de se fazer política, mas através da poesia, Achar. Essa tomada
dê espaço onde tu não te vê representada, e aí através da poesia. Eu acredito que é ousar. Eu tive que ousar de uma forma, aí tem a minha referência com Cassandra Rios, né, que escrever, a poesia, ela tem muitas métricas e ela tem a sua matemática, né, a poesia em si. Só que quando eu lia poesia, eu, eu gostaria de, quando eu lia, eu queria ter eu queria ter um entendimento direto daquilo. Então eu resolvi, através, o que eu penso é o que está escrito. Então não tem margem, não tem margem para interpretações. Por mais que algumas coisas vêm do imaginário, eu queria escrever sobre um prato branco e a pessoa lê prato branco. Eu não queria margem, eu não queria dúvida sobre o que estava sendo escrito. Então, eu acredito que eu fui mais nesse lado, pelo lado político também, do corpo, né? Dos espaços. A gente está perdendo, nós como mulheres lésbicas estamos perdendo muitos espaços, até mesmo dentro da comunidade LGBT, a gente tem perdido pautas, a gente tem perdido conversas, diálogos. Eu tenho um texto também que fala que ninguém quer falar com lésbicas, porque a lésbica ela vem para contrariar o patriarcado. Então, todo mundo que beneficia o patriarcado não quer falar com lésbicas. Então, a gente ficou meio que ali, né, ameaça, a gente sempre vai ser ameaça lavanda ali, né, segundo a Beth, chamar de Betinho, porque não vai... É muito... Quando você resolve falar sobre as especificidades, né, das mulheres lésbicas, que a gente veio falar sobre abuso também, a gente veio falar de relacionamento tóxico, a gente veio falar sobre o álcool na comunidade lésbica. Tudo isso é político. Saúde do corpo feminino. Saúde. Parece não, algumas acham que a única prevenção, né, ser lésbica é uma prevenção de doenças. Não é, gente. Na mesma pauta, me parece. Antes de ser lésbica, eu sou mulher. Então, é as mesmas, por isso que nós, lésbicas, a gente, não sei, Elisa, ela pode falar por ela, eu me aproximo muito mais do feminismo do que da comunidade LGBT. Eu acho que eu sou muito mais acolhida no feminismo sobre as coisas que o meu corpo precisa, né? Porque é sobre o corpo. Então, eu acredito, não sei a Elisa sobre isso, mas eu consigo falar muito mais com mulheres, com as mulheres, do que com a comunidade. Eu sinto que a gente perdeu espaço. Elisa, eu escrevi uma poesia para o espetáculo. Mentira. Não posso mostrar. Não! Não! Ah, não acredito. Tu vai ter que ler no dia. E que, inclusive, Elisa, conta pra gente da confecção desse espetáculo, como é que está sendo pensar essas coreografias, esse espetáculo como um todo, com corpos, que eu imagino, tu não é a única bailarina, vai ter convidadas, vai ter outras. Eu imagino que outros corpos que talvez não tenham o seu erótico transitando pela questão da homoafetividade, e nem o público não vai ser para o público em geral. Como é que é essa construção? É tipo a politicidade do espetáculo e da arte coreográfica no geral, de qualquer obra que a gente for fazer, para mim é essencial, porque para pessoa que talvez sugere que tipo não seja necessário trazer a política para a arte, é porque essa pessoa não precisa da política, não precisa talvez lutar para que a sua realidade também seja mostrada e também seja apresentada. Ou é uma pessoa muito distraída, né, gurias? Porque o corpo feminino tem que entender que tudo é político, qualquer corpo, mas o corpo feminino... E não trazer política também é política. Porque no momento que eu não trago a temática política, eu vou estar contemplando a narrativa hegemônica. Isso é claro. Se eu sou alguém que não está no centro das narrativas do balé clássico, não sou alguém
que é contemplado por essas narrativas, por que eu vou só dançar? E por que eu só vou produzir espetáculos que só estejam nessa narrativa hegemônica? Por que eu vou deixar as iguais a mim sempre à parte, à margem disso? Quando tu tem a oportunidade de dar Exato. voz. Exato. A mesma coisa se a Char fosse fazer uma poesia neutra, né, Char? Mas tu faz questão de te colocar como uma voz da lesbianidade. Sim, uma coisa que a gente é muito questionada quando a gente é lésbica é assim, quando eu escrevo poesia lésbica, mas não é poesia? É poesia, mas é lésbica. A gente tem que estar o tempo todo relembrando, reafirmando isso para as pessoas. Tem a Nicole Brossard, que é uma escritora francesa, ela disse uma coisa que me lembra muito a Elisa, porque a Elisa ela é mais nova, que ela diz assim, que a lésbica que não reinventa o mundo é uma lésbica em estado de extinção. Então, muitas lésbicas vão passar sem reinventar nada no mundo, sem modificar nada. Só que a Elisa vem com essa narrativa tão jovem, né? Modificar. Tipo, não tá legal no balé. Eu preciso disso no balé. E ela veio e vai fazer. E aí as pessoas que querem tirar essa narrativa, né? Porque uma coisa que a gente costuma muito falar na lesbianidade é que não é só sobre amor. Não é sobre amor romântico. Tanto que tem muitas lésbicas que são solteiras que acham que não são lésbicas. Que quer reafirmar num relacionamento. E a gente veio para tirar isso, né? Essa carga. E a fala da Elisa me lembrou muito isso, muito a Nicole. Não, corajosa, jovem corajosa. E tu também, vocês duas, né? Que estão reafirmando. Sim. A gente nem pode culpar, né, gurias, quem não vem querendo fazer alguma mudança, porque às vezes a pessoa está tão ocupada em sobreviver. Não, a gente fala de um espaço de muito privilégio, né? Pelo menos eu falo de um espaço muito privilegiado, assim. Se a gente pensar que também tem lésbicas que têm que enfrentar outras questões, como miséria, preconceito racial, imigração, xenofobia, nessas ondas migratórias, como dificulta tudo para ir para o corpo feminino e para o corpo lésbico, deve dificultar muito mais. Sim, e acho que compreender que, por exemplo, antes eu não teria oportunidade de fazer o que eu estou fazendo agora, e por um acaso, praticamente, eu estou aqui e estou podendo fazer isso. Qual que é a minha responsabilidade sobre outras lésbicas que não conseguem fazer isso? O que eu posso oferecer às minhas iguais pela minha arte? E pelo meu poder fazer arte. Porque é uma forma. A arte, eu acredito que seja uma forma de manter vivo o que a realidade nos mata. Que é essa força de viver, que é essa força de pensar e talvez questionar, e talvez um brilho no olhar, tipo, de pensar que a gente pode ter outra realidade. E às vezes a gente é tão consumido pelo dia a dia, tão consumido pelos esforços de sobreviver realmente, porque não é fácil. Não é fácil para ninguém. Às vezes eu esqueço também do que eu tô fazendo aqui. Às vezes eu quero só acabar o dia e cumprir com o que eu tinha que ter feito e já era. Tô cansada. Mas aí eu lembro do espetáculo, aí eu lembro da poesia, aí eu lembro daquilo que eu preciso reavivar dentro de mim, porque é importante. Uhum. Pode ser pequeno, pode ser minúsculo, pessoas não são muitas pessoas que vão, tipo, ver isso, não são, mas para mim já é valioso. Para mim já é algo que me deixa viva. Então, é importante. É uma mulher. Pelo menos é uma. Eles acho que não é minúsculo nem pequeno, acho que é gigante. Imagina que tu tá incentivando, servindo de inspiração que vem com respeito,
Eu acho que essa política feita a partir da arte, gurias, é gigante. Enquanto tu tá falando, eu tô compartilhando aqui do Instagram do espetáculo. O espetáculo ele vai acontecer dia 2 de novembro, no Teatro 13 de Maio. E esse espetáculo, a realização dele está sendo possível devido a um edital municipal aqui de Santa Maria, que é o edital de ocupação do Teatro 13 de Maio, onde alguns artistas podem concorrer à gratuidade da utilização do teatro e dos materiais do teatro, equipamento de som e luz. E sem esse edital seria impossível a gente fazer esse espetáculo, realmente impossível. Digo isso para ressaltar a importância dessas leis de incentivo à cultura e desses editais em específico. Porque muitas pessoas menosprezam verba que é direcionada à cultura, porque vai ser direcionada à bobagem. E talvez para certas pessoas esse espetáculo seja uma bobagem, sim. Mas, exato, mas gostaria de ressaltar para quem está ouvindo que esse espetáculo é fonte de incentivo público, de verba pública, e a cultura é, sim, uma causa pública que deve ser tratada como uma necessidade pública. Também os ingressos eles vão estar sendo vendidos mais perto do espetáculo, acredito que 45 dias antes, ou um pouquinho mais. E a gente também tem uma política de acesso aos ingressos para pessoas de baixa renda, então logo vai ser divulgado tudo isso. E a ideia do espetáculo é assim como o teatro nos proporcionou que esse espetáculo esteja sendo feito e esteja sendo feito por pessoas que não poderiam ter acesso a esse teatro por meus meios próprios e pela minha escola, entre aspas, que ele tem um retorno também para a comunidade, tá? Então a gente se teve interesse e acredita que vai ser caro para acessar o teatro, não vai, tá? Vamos deixar isso bem claro, a gente não vai Todo mundo vai restringir o poder. acesso. Uhum. Isso, a gente não vai restringir o acesso por isso, a gente vai ter meia entrada para estudante e algumas outras políticas também, tá? Então, teve interesse, é daqui de Santa Maria ou de fora também, se quiser vir, a gente vai estar tentando facilitar o máximo possível para que mais pessoas consigam ter acesso a esse espetáculo. Aqui em Santa Maria, no interior do estado, o pessoal em novembro dá tempo de se organizar, né? Quem está pelas redondezas, quem quiser vir. A importância das políticas públicas, né, gurias? Porque por melhor que seja a boa vontade de alguém, a gente não está isolado, a gente está em sociedade, a gente precisa do Estado. Não dá para contar com o Estado mínimo, o Estado tem que fazer a sua parte, sim, com políticas públicas, por mais igualdade, enfim, social. Eu estou mostrando aqui uns fragmentos e tenho também aqui para mostrar umas ilustrações no livro. E as ilustrações, Char, são Da Rafaela Inácio. Rafaela Inácio. Isso, que ela é de Pelotas. Eu quis construir mulheres, né? Ali, eu gosto muito dessa construção que ela fez de uma mulher lendo para outra. Eu acho isso muito, muito incrível. E aí eu quis que pegasse os 4 elementos, né? Terra, ar e o mar ali também. Eu ia te perguntar isso, Char. No início, são muitas imagens de água, da fluidez da água, combinando com as curvas de um corpo feminino. E me parece que conforme o livro avança, a gente avança para a terra. Isso é de propósito? É porque no final da construção do livro, não sei se as poesias estão em ordem cronológica também, tu já está pisando com mais firmeza e aí terra tem a ver? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. E poucas lésbicas notaram isso no decorrer do livro, assim. Eu quis trazer eu vou colocar água aí, desculpem quem gosta muito de água, mas eu vou colocar água como um estado de ondulação ainda, né? De você estar nadando ali,
ainda não se entendendo, e eu quis terminar na terra, que é onde a gente já está firme. Pisa firme. Pisa firme. Foi isso que eu quis trazer, assim, que eu falo muito de raízes também, então a terra, e o meu signo, né, meu ascendente é touro, o meu signo original não vou falar, Por quê? porque as pessoas odeiam geminianas, as pessoas odeiam geminianas. Então aí tem essa, eu quis terminar na terra, porque eu acredito que eu sou muito assim, né? Eu sou muito firme. Eu sou da terra. Eu sou da terra. Não tem outro lugar que eu gosto de estar. Elisa, e eu imagino que para ti isso também serve como uma inspiração, esse água fluida, movimento de uma forma, e mais para o final, terra, mais firme, mais enraizado, outro tipo de movimentação. Total. Na real, eu sou de aquário, não sou nada firme. Então, tô sempre voando a cabeça. Não tenho nada de terra. Inclusive, meu ascendente é em câncer, então. Ah, nada a ver. Mas a fluidez, principalmente das imagens, foi algo que me inspirou muito. Eu tinha esquecido de citar isso também, mas as imagens me ajudaram muito a construir imagens na cena. Consegui ter várias inspirações de movimento e movimentação e imagem, tipo, para o palco, com as imagens do livro. Isso foi muito interessante, tinha esquecido de citar. E eu tenho ido muito devagar com a composição coreográfica em si, porque eu quero que seja o mais próximo possível do livro. E tá sendo difícil, principalmente porque é a minha primeira vez coreografando uma coisa tão grande. Antes eu coreografava, tipo, pequenos fragmentos para espetáculos que não eram eu que estava dirigindo inteiro. Ou coreografava espetáculo de ballet de repertório. Ballet de repertório tem todo, tipo, um código exato e código de passo já pré-determinado. Então, tipo, completamente diferente. E essas imagens têm me ajudado muito, 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 porque é meio que um guia para eu não perder essa essência do livro em si. E além das imagens, o livro, me corrige, Chá, se eu tiver interpretado tudo errado, mas me parece que o livro, ele tem uma multifuncionalidade para a leitura, em relação à leitura dá para ler de várias formas. Tem aquelas letras isoladas no canto, que se tu faz assim com as páginas, elas nos dizem algo? É um flipbook. É aquele folhear das páginas, aí vai formando Que vai formando uma frase. palavra ou uma imagem, né? É. Quais são as tuas inspirações, Char, em poesia, em literatura, as tuas influências poéticas? Tu já disse uma? Então, na verdade, eu gosto de autoras que não necessariamente escrevam poesias. Eu gosto muito da Adrienne Rich, Monique Wittig, Audre Lorde, que também escreveram narrativas, né? Então, eu acredito na poesia Safo. Eu acho que ela conseguiu ser tão clara no que ela queria sobre o afeto e a troca entre mulheres, que eu acredito que na poesia ela é a minha maior inspiração, assim, de todos e todas. E agora tu falou em narrativa, Char, e eu tenho que perguntar isso para Elisa, porque a gente sabe que o balé clássico e a literatura sempre flertaram. A gente até comentou, Elisa, grandes espetáculos de balé construídos a partir de romances, ou de tragédias, ou de, enfim, peças de teatro, como é o caso de Romeu e Julieta, de Shakespeare, que tem a montagem para o balé. Don Quixote, eu sei que tem também, que é um romance calhamaço, grandão, tem montagem. Um dos meus preferidos, um dos meus balés preferidos é o Don Quixote. Nossa, eu já dancei ele inteirinho. Inteirinho. O pessoal pediu para ela mandar fotos para eu incluir aqui, ela esqueceu. Eu esqueci totalmente.
Mas o que eu queria te perguntar é, essas narrativas, esses romances, contos, até Romeu e Julieta, que é uma peça, é uma história, tá? Tu identifica início, meio e fim, conta uma história. Transcreve para o palco em coreografia, em passos, em movimentos, contando essa história. Mas agora que tu está trabalhando com verso, que é subjetivo, não tem começo, meio e fim. É um desafio, Elisa, eu imagino. Sim. No balé clássico, até se utilizam de alguns contos mais considerados pela cultura popular como infantis, tipo, a Bela Adormecida, é um balé muito famoso. Enfim, vários. Até tem um balé um pouco mais moderno agora, da Cinderela, enfim. Vários contos mais infantis são transformados em balé. Mas ainda E, assim são narrativas, né, Elisa? São exato, são historinhas. narrativas bem estabelecidas, em que a gente consegue criar uma linha Contar, de início, meio e fim, tem o ápice, tem toda. E as histórias são muito parecidas, porque elas seguem um mesmo padrão da o jornada do modelo. herói. Exato. E os atos dos balés clássicos são sempre bem estruturadinhos no sentido de que em um balé clássico, de uma história diferente, eu vou ter praticamente a mesma estrutura em atos do que em outro completamente diferente. É sempre o início ali, daí temos o início da história, o ato branco, que seria o ato do sonho, em que as bailarinas são mais etéreas, tipo no Don Quixote. Tem a parte do sonho do Don Quixote, tem a parte que ele sonha com as dríades, enfim. Assim como no balé da Gisele, em que tem todo o ato branco, que é o ato que se refere aos espíritos, enfim, tem. E daí o final em que a história se resolve. E daí tem o ato do casamento. É sempre bem estabelecidinho isso. O Lago do Cisne dá uma quebrada, assim, com essa estrutura, mas é bem parecido, bem similar. Tipo, início, meio, tudo dá errado, e no fim eles casam. E, pra mim, eu sempre trabalhei bastante com balé de repertório, então, muito fácil seguir essa estrutura e isso. E os balés de repertório, por exemplo, o Don Quixote, ele já tem uma coreografia. Mas o Livro Roxo e algumas outras obras mais modernas quebram com isso. Agora, na atualidade, no balé clássico, a gente já não vê mais essa estrutura de história tão bem estabelecida. A gente vem quebrando um pouco com isso, até para trazer temáticas mais interessantes e mais atuais que não conseguem ser tangenciadas tipo, contando uma historinha, como antes era a forma de entreter o público. Agora o público se interessa com coisas um pouco mais específicas e profundas sobre um assunto. É uma mudança não só do balé como estrutura, mas sim do público, o que o público quer ver. E é importante a gente pensar também no que o público quer ver. É bem interessante pensar no Livro Roxo como um guia, porque eu tento ser o mais fiel possível à movimentação do livro. Porque o livro ele te traz uma movimentação na cabeça. Principalmente para quem trabalha com a dança, qualquer coisa que tu lê, qualquer coisa que tu vê, tu vai enxergar movimento. É impossível não enxergar movimento Que nas coisas. legal! É muito interessante. Na letra, nessa letra que está exposta aqui na apresentação, existe um movimento na letra. E o B, de diferentes formas, é um movimento diferente. Um movimento mais seco, um movimento mais fluido, um movimento que tem espirais, um movimento que é reto. Entendi. Então o livro traz isso. E o desenho do livro é a inspiração também para isso. É bem interessante pensar no livro como um movimento. Sim. Gostei. E o último aqui, Beijar Que Você, pensa- no canto inferior direito, traz uma letra um pouco mais urbana. Que se tu Parece. conectar com as danças urbanas, tu enxerga a movimentação do corpo que dança danças urbanas. Nossa, Tu, gurias, é tu mesmo. consegue enxergar o corpo da pessoa desenhando essa palavra. E essa letra mais fina, um pouco mais tracejada e
e delineada, tu consegue enxergar um balé clássico, por exemplo, porque é uma letra antiga, é uma letra de uma grafia utilizada mais antigamente que é conectada diretamente com o balé clássico. Que bonito isso. Adorei. Gostou também, Char? Já tinha pensado nisso, do movimento. Quando tu pensou em fazer essa página aí do pegar fôlego, Char? Essa página colaborativa que eu resolvi fazer, eu queria que outras mulheres fizessem parte do livro. Que eu não consigo fazer uma coisa só eu, né? Eu quero que as mulheres colaborem, eu quero criar esse negócio da gente criar juntas. E eu achei muito legal agora, fiquei totalmente emocionada, porque eu queria ver, né, a mão de várias mulheres escrevendo isso, né, que a lésbica tem esse negócio com as mãos, e ver esses várias letras, e no que eu vejo letra, Elisa vê corpo. Então, achei que foi muito... Nossa, estou completamente emocionado. E louca para ver o espetáculo. Tu vai vir, Char? Eu vou. Não tem como então, não ir, né? Te aguardamos aqui em Santa Maria. Na página 16, Char, tu tem uns versos que dizem: eu não queria que o relógio batesse meia-noite, nem que o sol nascesse. Char me remete a 2 textos clássicos da literatura, não sei se foi a tua ideia ou se eu viajei, é bem possível, porque eu dou umas viajadas no texto. Me remeteu a Cinderela, com a meia-noite, não querer que chegue a meia-noite, para não virar o que não se quer ser, porque ela estava vivendo o sonho, e me remeteu também a Romeu e Julieta, quando eles estão juntos, e a Julieta está amanhecendo o dia, e Julieta diz: não foi a cotovia, mas o rouxinol que você ouviu, porque a cotovia canta de manhã, o rouxinol canta de noite. E aí Romeu ouve a cotovia e sabe que tem que fugir do quarto. E Julieta diz: não, não foi, foi outro pássaro. Nada a ver, ou tu também estava bebendo nessas fontes? Não. O que eu pensei nisso são os amores que nós não somos permitidas viver. Guria, Então, Romeu e Julieta, de certa forma. sim, mas é que a gente não quer que acabe, né? E como são amores que você tem que ir embora depois que você se relaciona, eu quis colocar no sentido que era o final mesmo. Eu não queria que desse aquela hora, mas sim, pode ter. No meu subconsciente, talvez Eu ia estava dizer, lá, Chá, no meio do são ponto. narrativas que vivem na gente. É, verdade. É interessante pensar que a minha interpretação sobre esse poema foi que ele é um poema feliz. Inclusive, a trilha sonora que eu escolhi para ele é uma trilha sonora feliz, porque tem um peso do deixar, do não querer deixar, mas parece que existe uma satisfação nele. Existe uma satisfação e existe uma leveza no, no olhar a relação dessas duas mulheres que estão ali. E que elas estão felizes por ter estado ali. E eu senti uma sensação boa, sabe? E até, inclusive, escolhi a trilha sonora pensando numa leveza e numa felicidade, Uhum. talvez não plena, mas que já existe ali. Não, eu concordo. É um momento de felicidade. O pré-meia-noite para Cinderela é feliz, porque ela ainda está no baile, dançando com o príncipe, né? E para esse casal de um amor proibido, ainda é um momento feliz também. Poemas estão divididos em grupos que se referem aos dias da semana. Então a gente vai ter lá o grupo do domingo, da segunda-feira e assim por diante. No grupo da segunda-feira, a gente tem essa poesia com essa ilustração linda e a versão em espanhol ou uma inspiração em espanhol. Queria que tu falasse dessa página, Char. Essa é uma artista mexicana, que é a Tali. Ela cedeu esse desenho para mim, né? Que são duas mulheres negras ali, a prancha é uma vulva, né? E eu sempre penso sobre o livro roxo,
eu fiz muitas poesias falando da dança das fêmeas no sábado. Então, eu precisava construir o livro desde o domingo até o sábado. Eu quis construir isso. Ele foi traduzido por uma outra mulher colombiana. E eu gosto muito da particularidade deste poema em específico, porque ele é o início, e o mar é imenso. Então, se a gente for pensar que todo o início é imenso, em várias particularidades assim, eu gostei muito de construir ele assim. E essa foi uma página que a artista que estava, a Rafa, que estava fazendo as ilustrações, ela ficou um pouco assim, vai sair do estilo do livro. Só que eu quis colocar esse desenho porque eu acho que quando a gente... É esse mar imenso mesmo, né? Igual quando a gente vai acabar lá na Terra. Mas eu gostei muito, assim. Queria dizer que essa poesia em específico é uma das que não vão estar no espetáculo em si, mas que essa imagem em si é muito simbólica, e a imagem vai estar no espetáculo. E a ideia da poesia também. Eu queria trazer coreografias em que eu pudesse ir passando as poesias específicas de cada coreografia para também o público conseguir compreender melhor do que eu só trazer, espetáculo Livro Roxo, e daí eu vou interpretar o livro roxo inteiro. É impossível. É simplesmente impossível. Até devido à pequena quantidade de bailarinas que eu tenho disponíveis. Nós somos 8 meninas. Então, Contigo? contando comigo. Então, ficaria bem pesado coreograficamente trabalhar todos os poemas. Então, eu peguei alguns que elas foram se identificando mais e foi interessante porque elas foram escolhendo. Esse foi um dos poemas que acabou não entrando na seleção dos 10, porque eu deixei 10 até para contar um tempo X para decorrência do espetáculo, até para não ser cansativo para o público. Mas ele está presente. Todos os poemas se farão presentes de alguma forma, e principalmente as imagens dos poemas. Porque as imagens dos poemas, elas são muito importantes para a gente interpretar o poema. E ela não tá ali à toa. Complementam, né? A imagem não tá ali à toa, não foi só um enfeite. E a gente, como trabalha com visual, é extremamente importante também. Esse complemento, que não é tão complemento, e sim parte. Char e pessoal que está nos ouvindo no Literatura Oral, eu não vou dançar porque eu estou começando, né, prof? Mas um dia ainda. Sim, a gente vai remontar várias vezes. Tá bem. E a gente pode falar também sobre... Eu queria te perguntar se tem possibilidade de remontada e ir para outras cidades. Tomara que sim, né? Já recebi essa pergunta muitas vezes, Elisa. Responda. Eu queria muito. Próximo edital que a gente conseguir passar esse espetáculo, era legal fazer uma turnezinha aí. Que eu falo, né, que lésbicas usam o corpo todo. Então, a gente tem que falar do corpo todo, de como cada parte sente de um jeito, que partes que são menos cuidadas, né? Eu escrevo bastante sobre as costas também, que eu acho que as costas é um lugar muito esquecido, que a gente demora para enxergar esse membro tão enorme, né? E Nossa. uma coisa que a gente esquece. Então, eu quis trazer todas essas sensações de dor, de cura, de acolhimento também, né? Porque eu fui acolhida por outra mulher lésbica, e eu acho que, não, igual a Elisa também, quando ela se encontrou, né, com a Mari. Então, é muito sobre isso, é sobre tudo o que o corpo lésbico pode sentir. Pensei agora uma coisa, que tu falou das costas, e é até uma piada no meio lésbico, que falam que lésbica tem postura ruim, que dá pra identificar uma lésbica só pela corcunda. E isso tem muito a ver. Tem uma explicação.
Porque normalmente o corpo lésbico, ele é retraído. Não por querer ser retraído, obviamente, que ninguém quer ser retraído, mas pela vergonha de ser. E as costas, Se elas, volta para dentro. e elas interferem muito nisso. E as costas são um reflexo total da nossa mente. E no balé a gente vê muito isso. Pessoas que são retraídas psicologicamente, as costas são retraídas fisicamente também. E eu achei muito interessante, porque tu falou das costas, eu me lembrei direto que o pessoal, tipo, nossa, brincar muito com isso, de que dá pra identificar uma lésbica pelas costas, pela coluna torta. E tem a ver. Literalmente tem a ver. Eu enxergo que as minhas costas são assim, tipo, na rua. No balé eu consegui trazer isso por obrigação, né? Tipo, vai ter que deixar essa coluna reta. Mas na rua é um fechamento, assim, que essas costas são esquecidas, elas são esquecidas e elas funcionam como forma de proteção, que a gente se fecha. Na rua, quando passa alguém que tu desconfie que não vai querer te enxergar muito bem, tu fecha e tu se sente mais tímida. É interessante. Gostei bastante dessa observação. Não lembro, é bem esquecido. E eu gosto de falar das costas. Principalmente por causa dessas, né, disso que a Elisa falou, assim, né? A gente reconhece uma mulher lésbica quando ela entra no espaço. É uma coisa impressionante. Te reconhece. De energia, assim. Postura, o jeito que ela movimenta o corpo, o jeito que ela senta, o jeito que ela pede uma bebida num bar. É fácil de reconhecer. E Char, é fácil de reconhecer e é difícil escrever sobre sexo? Não, não acho difícil. É que eu segui muito a linha da Audre Lorde, né? Usar o erótico como poder. O erótico. Usar isso a nosso favor, né? Porque o sexo lésbico ele passa por bastante fetiche, né? Também passa por será que funciona mesmo? Como que encaixa isso daí? Então, veio para mostrar que é possível, que dura horas, se a gente quiser. E tem muito sexo, tem muito sexo. E prazer, e saúde. Saúde, cuidado, né? Eu gosto muito de escrever também sobre autorização, né? Verbal. Da mulher falar que quer, da mulher falar que está confortável, da conversa, que eu gosto muito essas autorizações verbais, assim. E quando eu escrevo, eu falo muito sobre isso também. E Elisa, é difícil coreografar pensando numa poesia que fala sobre o erótico, sobre sexo? Sim, porque eu não tô lidando só com o meu corpo. Eu tô lidando com o corpo de outra pessoa, em que eu vou estar direcionando movimentos para que ela faça com uma terceira. Então eu tô orientando outras pessoas sobre o que eu quero, que imagem que eu quero que seja criada ali. Então sim, mais difícil. Nesses primeiros ensaios, eu tenho montado algumas coisas um pouco mais sensíveis, no sentido de que elas estão recém conhecendo uma a outra e conhecendo o corpo uma da outra, para depois que elas tiverem bastante intimidade entre uma com a outra, a gente conseguir desenvolver essas imagens um pouco mais eróticas também. Porque elas não são pessoas que se conhecem, não são pessoas. E não são pessoas acostumadas a dançar isso. Tipo, pra mim, o toque não é algo que eu tenha medo ou algo do tipo, porque eu fui criada nesse meio e no meio do balé clássico a gente é muito tocada. Inclusive por amigos homens, que normalmente são gays, mas a gente faz padedê e tal. E ali rola tudo, pra tipo, tu levantar uma menina. O padedê, o pessoal já nos ouvindo, é um passo, né, Elisa? Isso, o padedê é passo D2, que é quando a gente dança em duo.
Mas o Padedão do Balé Clássico é exclusivamente heteronormativo. Ele não engloba o que a gente está fazendo aqui. Bom, eu combinei com a Elisa, Char, que a gente ia escolher cada uma um poema para ler, mas eu escolhi esse, Partes de um Rio, mas antes de ler o poema, eu queria também comentar uma frase que está lá no final do livro e que eu achei muito legal, porque ela também tem humor, e que eu já vi no teu Instagram. Fumar eu não fumo, mas bebo todas, amem mulheres. E eu queria também, de novo, trazer a dimensão política desse amem mulheres. Gurias, ninguém, nenhum grupo de políticos, instituições tem vergonha de atacar mulheres, né? Seja no Congresso, sejam meninas que sofreram abuso. O corpo feminino é atacado sem que ninguém tenha vergonha ou pondere sobre isso. Então, como é importante, corajoso dizer, amem mulheres. Se para a instância sexual ou não, mas amem mulheres, porque todos nós já vivemos em um corpo feminino. Então, mundo, parem de nos atacar, amem mulheres. Mas vou ler, então, Partes de um Rio e depois a gente comenta tudo isso. Com minha boca no teu rosto, rio, amanheço ao teu lado, margem. Seus dedos enroscados no meu cabelo, jusante. Fiel aos meus toques, afluente. A pele vibra no nosso encontro, embocadura. De lado meio bambo, confluência. Ainda de olhos fechados, me dedica um sorriso fino, leito. Julgo ser o seu melhor sorriso, nascente. E eu escolhi esse poema, mas poderiam ter sido outros, por essa possibilidade da gente ainda ler o poema da seguinte forma, concluir com rio, margem jusante, afluente, embocadura, confluência, leito, nascente. Que é o correr da vida, né? Que é o correr da vida, e rio é vida. Rio limpo é vida. E daqui a pouco essas pautas se encontram, né, Chara? A pauta da lesbianidade, do feminino e do meio ambiente, da proteção ambiental, porque a terra é fêmea, né? A natureza é fêmea. Elisa, quer comentar e ler o teu? Gostei que tu trouxe isso porque uma vertente do feminismo que eu gosto muito, 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 muito de ler é a vertente do ecofeminismo. É bem interessante e traz algumas pautas bem interessantes também. E tem que indicar um livro que eu acho que tu vai gostar bastante, Sabrina, é A Política Sexual da Carne. Indica para todos nós. É A Política Sexual da Carne. A Leia bastante, ele política é um pouco sexual. antigo. Ele é um pouco antigo, mas ele é um dos livros que... E já tem algumas pautas que já foram superadas, mas ele é um dos livros pioneiros sobre a questão do ecofeminismo. É bem A interessante. política sexual da carne. Isso. Uhum. Brigadão, vou atrás. Une feminismo, ecologia e teoria vegetariana e vegana. É bem legal. Que é outra pauta que dialoga com todas essas aí. Eu escolhi um texto que me ajudou a criar na minha cabeça o cenário do espetáculo. Porque não ia existir cenário até que eu li esse texto e eu pensei, não, vai ter que ter cenário. Eu não vou conseguir passar tudo que eu quero se não tiver um cenário. E daí o texto é: nós duas, lavanda selvagem. No teu corpo, minha tinta vermelha ganha um espaço. No meu rosto, seu olhar verde deixa marcas com a língua. Podemos morar uma na outra e sempre ser sábado. E daí, o que me inspirou bastante para a construção do cenário é a frase: nós duas, lavanda selvagem. E trazer o elemento da lavanda para o cenário seria muito importante, até pelo que a Charlene comentou lá no início do encontro, sobre as lésbicas serem consideradas a ameaça à lavanda, e é importante a gente trazer tudo isso e remeter isso em alguns detalhezinhos. Achei interessante também. Eu coloquei aqui, pessoal, para vocês seguirem os 3 arrobas lá do Instagram
do espetáculo, onde vocês vão ter mais informações, da Char, a Lésbica Talk, e da Elisa Diniz. Eu tenho uma coisa para comentar, que a Elisa disse em outro momento, que uma coisa que ela tem percebido, né, nas aulas, nos ensaios, é mulheres confiando em mulheres. E eu escrevi um trecho sobre a poesia que eu escrevi sobre o livro, que ela fala assim, que pode rodopiar, eu te seguro. Então, o que eu achei mais bonito é isso, desse confiar em outra mulher, né? Porque a gente já vem nessa narrativa de rivalidade, de ela não vai ter força para me segurar. E então, eu achei muito bonito quando a Elisa falou isso, de que o mais legal é ver mulheres confiando em mulheres. Bonito mesmo. Pode rodopiar, eu te seguro. E eu adorei essa frase, ela tá lá no final do livro. Amar uma mulher nunca será discreto. E se eu posso fazer alguma contribuição, ainda que não dei nada, mas que tal essa frase ir para o título também do espetáculo? Ou para um subtítulo? Ela tá Amar no uma mulher... final. Ela tá no final? Ela tá no final. Na última coisa que vai aparecer essa frase, porque é uma das últimas coisas que aparece no livro também. Então, É uma das últimas coisas. Então, Elisa, vão ter versos projetados, assim, o pessoal vai ver poesia? sim, porque cada uma das coreografias, são 10 coreografias a princípio, e cada uma das coreografias é interpretando especificamente um poema. Então, o pessoal, eu gostaria que o pessoal lesse e assistisse. Então, vai ter essa projeção. Guria, super obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, pela poesia da Char, pela dança, pela coreografia, todo o espetáculo e coragem da Elisa. E Char, eu tenho que concluir dizendo da prof, maravilhosa, profissional, sensível, que é uma sorte, assim, a gente ter essa prof na vida, porque o balé, para a vida, a gente até pode comentar, né, Elisa, para quem é o balé, que também entra no político do corpo, porque às vezes tem essa coisa de que balé é só para criança, ou para magrinha, ou para mulher, e o balé é para todo mundo. O pessoal está na faixa dos 40, fazendo balé como atividade física para a cabeça, e também para as pernocas. O balé, tipo, a gente costuma ver dançando em cima do palco meninas que começaram novinhas, que nem eu, e passaram a vida inteira aprendendo isso, né, e tendo o seu corpo moldado e modulado conforme o balé, e traz uma facilidade para elas em cima do palco, mas não é só elas que dançam, não é só a gente que dança, no caso. Mulheres adultas que não tiveram a oportunidade de dançar ou também não tiveram interesse e agora surgiu esse interesse, podem se iniciar do início. E às vezes acontece da mulher que tipo, nunca dançou balé entrar numa turma de balé iniciante, daí a turma não é balé iniciante, a turma é para meninas já inicializadas e achar que é porque eu sou mais velha, eu não consigo acompanhar, ou é porque meu corpo já passou, não consigo acompanhar. Mas não, é só porque tu não foi iniciada corretamente e respeitando teus processos. Então, é legal que se tu tem interesse, procure alguém especializado em inicializar mulheres adultas. Então, legal pensar isso, porque às vezes as pessoas não têm uma experiência muito boa sobre o balé, mas é só porque não foi feito da maneira correta mesmo. Às vezes o balé passa essa ideia de elitizado, o que ler poesia, né, Char, investir em poesia também pode ter, vou comprar poesia. Essa coisa do elitizado que às vezes está colado à a arte de qualidade, né? Tá. Uhum. Mas eu super recomendo, e como é bom ter uma prof, Char, em que a gente confia, sabe, tu vê que ela sabe o que está fazendo. Sim. É muito bom. Quando tu vier a Santa Maria para o espetáculo, faça uma aula. Tu vai adorar. Já falei para ela me ensinar alguma coisa. Sim! Meninas, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi muito gostoso.
Agradeço muito pela oportunidade de abrir o teu podcast pra gente. Tô muito feliz. Onde que encontra o livro, Roxo? Internet, no teu Instagram? No meu Instagram tem os links, mas pode ir direto no site do Clube de Autores, que tá lá, e tá na Amazon também. Tem o Kindle e tem o físico. E tem colorido e preto e branco, porque o colorido ele ficou muito caro, então eu resolvi fazer uma versão preta e branca para todo mundo ter acesso ao livro. Democratizar, né, Char? Sim. E para o espetáculo, Elisa? O livro Roxo Fragmentos, é isso? Isso, o espetáculo ali pelo Instagram, tipo, a gente vai estar divulgando conforme a gente vai passando, e a gente vai fazer algumas divulgações e algumas cenas dos nossos ensaios, então se quiser acompanhar os ensaios e algumas coisas assim, pode seguir ali. E a venda dos ingressos vai ser feita pelo site do Simpla, que é direto conectado ao Teatro 13 de Maio, que as vendas é lá por eles. E eu ainda não tenho previsão para quando que vai começar, porque o teatro ficou de dar um retorninho, mas acredito que 45 dias antes, mais ou menos, um pouco mais, a gente começa a vender. Setembro. Isso, acho que mais ou menos isso, tá? Mas vai estar tudo ali no Insta. Assim que começar as vendas, a gente vai avisar ali. Então é acompanhar pelo Insta as gurias, o trabalho delas, o espetáculo. E um último agradecimento que eu quero fazer é que essa nossa conversa, Char, foi uma sugestão da Elisa. Eu sou jornalista, mas não fazia aqui no Literatura Oral entrevista, mas graças à sugestão da Elisa eu me toquei que é uma ótima ideia chamar autores, chamar pessoas para falar de literatura e arte. Char, antes da gente ir embora, planos para o futuro? Vem mais um livro por aí? Vem mais poesia? Vai vir o livro amarelo, não é poesia, vai ser narrativa, eu vou falar sobre o uso da palavra lésbica. Quando que essa palavra começou a ficar confortável na nossa boca, a partir de qual momento? Então, é o que eu era antes de ser lésbica. Tu já tem uma previsão? Agosto do ano que vem, se der tudo certo. Vai dar. Vai dar. Quem sabe se o livro amarelo sendo publicado não encontra o espetáculo da Elisa chegando em São Paulo, chegando numa turnê. Exatamente. Seria show, né? Seria show. Gurias, muito, muito, muito obrigada. Sucesso. Um abração para vocês. Obrigada. Obrigada, Sá. Sucesso por literatura oral. Beijão. Obrigada.